Olá, eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Symmetry no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série. Como você sabe, aqui toda quinta-feira a gente tem uma live aqui no canal do YouTube, sendo que a gente trabalha da seguinte maneira: uma live é Quant Trader, outra live é Portfólio Quant. E agora o que acontece? A gente vai criar esse novo conteúdo aqui, em que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar a nossa visão Quant sobre os investimentos em renda variável. O que vai ser essa visão Quant? A gente vai abordar nossa visão Quant em cima daquilo que a gente conhece já do mercado, que é análise fundamentalista e análise técnica. Então no vídeo de hoje a gente vai inaugurar exatamente isso, tá? O tema de hoje vai ser exatamente quais são as verdades que você precisa saber para não se estressar ao investir em renda variável. Então essas verdades a gente vai revelar aqui nesse vídeo e fique até o final, porque você vai entender de uma forma melhor como funciona o processo de investimentos. E se você está se estressando nesse processo, o vídeo de hoje vai ser exatamente para te acalmar. Então vamos lá ao vídeo. Então aqui eu já separei exatamente quais vão ser os temas que a gente vai abordar. Então aqui, verdades que você precisa saber para não se estressar ao investir em renda variável. Esse é o tema da visão Quant aqui sobre investimentos em renda variável. Então o ponto principal aqui, que a gente vai começar logo a falar, é o investimento em renda variável não é. O que ele não é? E são dois itens aqui importantes que você precisa considerar. Primeiro, ele não é um bicho de sete cabeças, como muita gente pode pregar por aí, tá? Ou então até mesmo de repente isso pode estar na sua cabeça com relação ao investimento em renda variável. Então não é um bicho de sete cabeças. E o outro ponto principal aqui também, eu vou colocar aqui em vermelho para destacar, tá? Aqui eu coloquei bicho de sete cabeças, ele não é um bicho de sete cabeças e também ele não é cassino, tá? Investimento em renda variável não é cassino. Mas só que cabe uma observação: dependendo da estratégia que você esteja utilizando, ou pior ainda, se você não está usando nenhuma estratégia, então esses dois itens aí, bicho de sete cabeças e cassino, pode se tornar verdadeiro, mas por padrão, como a gente está colocando aqui, não é nem bicho de sete cabeças e nem cassino. O que você precisa, na verdade, é de uma estratégia para você trabalhar direitinho nos seus investimentos, tá? Então aqui, um outro ponto importante que a gente coloca aqui para você aqui em investimentos em renda variável, tá? É o tripé que todo investidor deve considerar, tá? Esse tripé, a gente tem aqui, vou logo falar sobre eles, sobre os três tripés, tá? A primeira, depois eu vou reforçar aqui o que é cada tripé. Então o primeiro ponto aí é capacidade de aporte, tá? E essa capacidade de aporte ele vem exatamente da sua renda ativa, ou seja, pode acontecer duas coisas em investimentos de renda variável, tá? Uma, você é um trader profissional, ou seja, vive de trade, tá? Não tem problema nenhum. E o outro é que você é um profissional que tem um emprego em uma outra área, né? Você é engenheiro, você é médico, você é advogado, você é comerciante, você é vendedor, qualquer coisa, qualquer profissão que seja, você pode ser um investidor também. A questão toda é que você vai reservar também, além de você trabalhar na sua profissão, seja você um trader ou não, você vai ter o que a gente chama de renda ativa, ou seja, aquele dinheiro que você vai ter no final do mês, tá? E parte dele você pode utilizar para construir o seu portfólio de mais longo prazo. Aquele portfólio que vai te garantir a liberdade financeira lá na frente, tá? O outro tripé aqui é a estratégia correta, tá? O que seria essa estratégia correta? Aqui a gente separou aí três possibilidades, tá? Duas dessas primeiras estratégias aqui é conhecida de todos vocês, a maioria pelo menos de vocês. A primeira aí é a fundamentalista. Então nessa análise fundamentalista, um dos pontos principais é a questão de valuation, né? Então você considera aí estimar o preço, o valor intrínseco daquela empresa que está sendo negociada na Bolsa de Valores. Também tem uma questão contábil que você leva em consideração aí, a questão de balanços, etc, tá? Na análise técnica, a segunda estratégia que seria possível seria você trabalhar com análise técnica, que envolve padrões de candles, outros indicadores aí da análise técnica, como banda de Bollinger,
você tem também índice de força relativa, dentre vários outros indicadores que você pode ter lá para estabelecer o seu setup na hora de você fazer o seu trade. Uma outra possibilidade que é exatamente que a gente entra aqui na Symmetry, tá? A gente faz o que a gente chama de análise quant. O que é análise quant? Em resumo, todas utilizam dados, tá? A questão toda é que na análise quant, pelo menos da forma que a gente trabalha aqui na Symmetry, a gente utiliza aqui outras coisas interessantes. Dentre elas aqui Machine Learning, vou colocar aqui em verde, ficou bom em verde? Ficou. Machine Learning, Inteligência Artificial e Data Science. São 3 pontos principais aqui que a gente utiliza aqui na Symmetry para desenvolver as soluções, os modelos que vão ajudar a você tomar uma decisão em investimentos na renda variável. Então, essas são 3 estratégias possíveis. A análise quant ela pode ser utilizada diretamente para você definir quais vão ser os ativos que você vai investir, ou também pode ser um suporte à decisão nos seus trades, né? No caso aí, se você está fazendo análise técnica, ou trade de mais longo prazo, o holder, né? Na análise fundamentalista. Então, o quant ele pode ser utilizado para definir isso, né? Ou seja, quais são os ativos, ou pode ser uma ferramenta de insights, uma ferramenta de apoio à decisão em investimentos. A outra questão importante que você tem que levar em consideração aqui no seu tripé, né, é a mentalidade adequada, tá? E aí eu coloquei a mentalidade adequada, uma setinha aqui para o tempo, né? Vou colocar em destaque aqui, porque essa mentalidade adequada vai desde você trabalhar a construção patrimonial, né, e a geração de renda passiva, que pode estar sendo feita desde o início, seja você um trader ou não, ou pode ser feita lá na frente. Dentro da mentalidade também você tem que levar em consideração a questão da volatilidade, né, a variação dos preços ao longo desse período todo, né, e usar essa volatilidade a seu favor, também isso é importante. Então você tem que entender que também vai haver momentos em que você vai realizar perdas, também vai realizar ganhos, tá? O que acontece, muitos traders, né, ou não traders, né, profissionais também que estão investindo em renda variável, eles têm certa dificuldade nisso, tá? Principalmente na questão da realização de perdas. Aliás, dependendo do que você pode ter um problema na realização de perdas ou na realização de ganhos, né? Geralmente, a realização de perdas para o trader é mais tranquila, né? Ele está mais propenso a aceitar essas perdas, e já a realização de ganhos para os holders é um pouco mais difícil, né? Também existe essa questão envolvendo holders, né? Dificilmente ele vende o ativo, né? Ele mantém o ativo exatamente para ter um crescimento cada vez maior lá na frente, tá? Mas o investidor ele tem que levar em consideração esses 2 pontos aí, tá? Tanto a realização de perdas quanto a realização de ganhos. Na realização de perdas, assim como a realização de ganhos, a gente tem um exemplo aqui bem prático, né? Um dos maiores investidores que a gente tem no mundo atualmente, que é o Warren Buffett. Warren Buffett, recentemente, ele realizou perdas exatamente com ativos relacionados às empresas do setor aéreo. Ele fez isso aí durante o período mais profundo ali da crise do coronavírus. E também, muito tempo atrás, ele realizou vários ganhos, por exemplo, com a Wells Fargo e outros ativos. Então existe isso lá, então ele faz isso. Ele recentemente vendeu também um pouquinho de Apple. Se você for acompanhar o portfólio dele, ele pode estar fazendo essas realizações de ganhos e, consequentemente, também pode estar fazendo realizações de perdas. Então isso, para todos os tipos de investidores, sempre vai estar presente, tá? Essa realização de perdas e realizações de ganhos. Então você tem que ter consciência dessa questão. E agora eu vou falar com relação aos estresses que os investidores podem estar desenvolvendo aí durante todo esse período aí, tá? Seja você investidor de mais curto prazo, de mais médio prazo ou de longo prazo. Os 3 estresses que a gente está falando aqui são basicamente dependendo daquilo que você trabalha, né? Seja com uma análise técnica ou com uma análise fundamentalista. Então, o primeiro estresse aqui, vou colocar aqui em negrito, com relação à análise técnica. Aqui eu estou falando com relação à análise técnica. Vou colocar aqui em vermelho para reforçar. Então, o problema lá na análise técnica vão ser exatamente situações em que você vai ter que analisar gráficos e vai ter múltiplas telas lá, múltiplos indicadores, em que você vai estabelecer o seu setup exatamente para tentar
fazer ganhos ao longo de um determinado período, tá? E aí são imensas as possibilidades, inclusive, de que tipo de ativo você pode estar investindo, né? Que tipo de ativo você pode estar fazendo no seu trade. Pode ser com ações, com mini índice, mini dólar, criptomoedas, ou até mesmo com derivativos. Mas enfim, novamente, nessa situação você é um elemento investidor ativo, você está fazendo aquele investimento ativo, seja de curto prazo ou curtíssimo prazo, tá? Utilizando análise técnica, ou até mesmo médio ou longo prazo. Então, essa situação de primeiro estresse, né? Ficar lá na frente do computador horas e horas. Então, se você é um trader profissional, é isso que você vai ter que fazer. Se você não é um trader profissional, você é um profissional, assim como eu, que não atua diretamente nessa profissão como trader, então aí você tem um problema, tem um estresse pela frente. Caso contrário, porque o que acontece? Nesse momento, você vai deixar de fazer aquilo que garante a renda ativa, que é exatamente o que eu falei anteriormente, com relação ao primeiro tripé dos investimentos, das estratégias, que é a questão do aporte. Quando você deixa de criar uma renda ativa, ou seja, o seu trabalho, aí você vai ter uma menor capacidade de aporte. Então aí você vai ter problema nos investimentos de renda variável. O segundo ponto aí, que é exatamente para os adeptos da análise fundamentalista, tá? Qual é o problema da análise fundamentalista? Em termos práticos, vamos colocar dessa maneira, o problema é bem parecido com o problema do pessoal da análise técnica, que é a questão de tempo em tela, né? Tempo lá olhando dados. Só que diferente da análise técnica, em que os traders de análise técnica ficam olhando as telas exatamente, as movimentações das cotações, os investidores de análise fundamentalista vão ficar horas e horas na frente do computador olhando relatórios, balanços, tudo isso com o objetivo de definir lá o preço justo, né, valuation, fluxo de caixa descontado. Então tudo isso aí vai gerar um tempo. Então, novamente, esbarra naquele problema que eu falei anteriormente. Nessa situação, também estou considerando que o investidor é um investidor ativo, tá? Ou seja, ele está fazendo investimento ativo. Então tem um problema, o problema é o seguinte, o estresse é o seguinte: se você não é um analista fundamentalista, que não está trabalhando com análise financeira ou no setor financeiro, você tem um problema, porque você vai consumir um tempo, e tempo é o ativo mais caro que a gente tem, para fazer aquela análise contábil em cima daquelas empresas. Então você tem um problema, tá? Então você tem que levar em consideração esse ponto aí, tá? Se você quer ser um investidor ativo baseado em análise fundamentalista, certo? Então esses dois primeiros itens é a versão ativa, ou seja, você é um investidor ativo. O terceiro ponto aqui são os adeptos dos investimentos passivos. Então, diferente da análise, diferente do investimento ativo, o investimento passivo ele vai delegar esse estresse, né? O que seria delegar esse estresse? Ele vai delegar porque ele vai se basear na carteira de análise, carteiras de empresas de análise, empresas de research, né? Carteiras recomendadas das corretoras, por exemplo, também, né? Gerente de banco também. Isso aqui é um pouco mais difícil, né? Mas pode acontecer, tá? Então são essas opções que você tem. Além disso, fundos, né? O que acontece? Que eu coloquei aqui esse número 5%, né? Porque o que acontece? Não sei se você já ouviu falar da Luciana Seabra. A Luciana Seabra é uma das especialistas em fundos aqui no Brasil, e ela, em um post lá no Instagram, ela colocou da seguinte maneira: ela analisou lá milhares de fundos de investimentos aqui no Brasil e separou apenas 5%. 5%, de acordo com a análise dela, são fundos que seriam interessantes para ela. Tá? Então, daí a gente já tira a seguinte questão: desse bolo aí de milhares de fundos, muitos são ruins, cuja rentabilidade pode ser até pior do que aquela rentabilidade que você mesmo, como investidor ativo, poderia conseguir. Então a gente tem um problema aí, né? Encontrar esses 5% aí desses fundos aí que garantiriam o investimento de forma passiva, tá? Uma outra alternativa para investimento de forma passiva são exatamente os ETFs. Essa aí é uma forma bem mais interessante, que, por exemplo, na minha opinião, tá, do que os fundos para o investidor comum. Por quê? Primeiro, os ETFs eles têm uma baixa volatilidade, dependendo do ETF, obviamente, né?
E você também tem um ETF que cobra uma administração bem baixa, bem pequena em comparação a muitos fundos por aí, cuja a taxa de administração ele poderia corroer muito o patrimônio de você no longo prazo, tá? Então, com isso, você poderia correr por os ETFs. E há a possibilidade também, muito interessante com relação aos ETFs, que é a construção de portfólios. Semanalmente aqui no nosso YouTube, aqui da Symmetry, a gente faz uma live em que a gente fala sobre portfólios que são portfólios consolidados aí, que muitos gestores internacionais, inclusive, utilizam na prática. E não tem um bicho de sete cabeças lá também não. É só olhar lá quais são os ETFs, qual é a porcentagem de cada um desses ETFs na construção daquele portfólio, e com isso você vai conseguir realmente construir um investimento de forma passiva, você mesmo, sem a ajuda de nenhum gestor, sem a ajuda de nenhuma casa de análise, só você mesmo definindo, comprando os ativos. Não tem mistério nenhum. Então, para finalizar aqui, qual seria a solução, né, para minimizar esse estresse? Tá? Aí vem da nossa experiência aqui em investimentos. Tá? Lembrando que a gente não é uma casa de análise, aqui a Symmetry é uma startup que desenvolve soluções de apoio a investimento em renda variável, utilizando exatamente aquelas 3 técnicas aqui que eu falei para vocês, né? A gente utiliza aqui Machine Learning, Inteligência Artificial, Data Science, Ciência de Dados, né? Para desenvolvermos as nossas soluções Quant para apoio a investimento em renda variável, tá? Então, o que acontece? A solução para você minimizar esse estresse, né, conhecimento básico e simples, né, onde você vai encontrar aquelas informações que muitas vezes lá no mercado você vai encontrar aquelas informações necessárias para você tomar a sua decisão, tá? As suas próprias decisões de investimento, montar as suas próprias operações e os seus próprios portfólios. Então, basicamente, envolveria isso. E dentro desse ponto aí, algumas coisas importantes que você tem que entender aí também, eu vou colocar aqui como observação final, né? Você tem que entender que o mercado, ele também trabalha em situações de bull market e o bear market, né? O bull market é quando ele está em tendência de alta e bear market quando ele está em tendência de baixa, tá? E você pode utilizar a seu favor esse tipo de situação, principalmente com relação à questão de tendência. A gente tem que entender aqui a tendência, também são 2 informações importantes aqui que você tem que levar em consideração e que você tem que conhecer para construir um portfólio a seu favor, né? Você vai trabalhar a favor da tendência, a favor da tendência de alta, com mínimo volatilidade possível, tá? Então, você entender como funciona a tendência de baixa, a tendência de alta, volatilidades altas, volatilidade baixa, isso é muito importante para o investidor comum também não se apavorar ao longo de todo esse processo da construção do portfólio dele, né? Do seu portfólio, tá? Então são questões que podem te ajudar nesse processo para minimizar o estresse. A análise quant, ela veio exatamente também para fazer isso. O que acontece? Em todas, seja análise técnica, seja análise fundamentalista ou análise quant, todas trabalham com dados. O objetivo básico de qualquer análise é pegar dados brutos, tá? Processar aqueles dados brutos e gerar uma informação valiosa. Essa informação valiosa é exatamente qual ativo investir para que tenha um maior retorno, para que tenha um maior ganho capital, para que tenha um maior ganho em dividendos. Então, basicamente, é esse o processo, tá? Então, você tem que entender que esse processo envolve também aquelas questões que eu falei anteriormente com relação à mentalidade, tem que entender de volatilidade, tem que entender de tendências. Todas essas informações vão te ajudar. A diferença aqui na análise quântica, que em vez de ter ali naquele processamento daqueles dados brutos uma pessoa, vai ter uma solução computacional, um modelo computacional que foi desenvolvido. No caso aqui a gente fez modelos computacionais, tá? Classificadores baseados em inteligência artificial, em que eles foram treinados usando backtest, dados passados. Eles foram processados para gerar uma resposta, inclusive com dados futuros, dados presentes, tá? Então, com base nesse modelo que a gente construiu, a gente pega essa informação, esses dados brutos, o modelo processa e gera
aquela informação útil, que é exatamente a informação valiosa, qual ativo investir, qual ativo que seria mais interessante, aquele que vai ter de repente maior crescimento, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Uma visão geral da análise quant seria basicamente essa, tá? Em vez de ser humano, vai ser uma máquina que vai processar aqueles dados brutos. Então a vantagem disso é que não vai ter ali naquele processo nenhum sentimento humano, vai ser uma pura máquina, não tem aquela questão entre ON, PN, Unit, tudo é ativo qualquer, tá? Dependendo do modelo, o que o modelo mostrar, ele vai mostrar uma possibilidade de ativo, tá bom? E não leva em consideração o setor, coisas desse tipo. Então há essa possibilidade da análise quant. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo em que a gente mostra exatamente a questão do estresse envolvido na decisão, no processo de decisão em investimentos, tá? E entender que a análise quant ela vem exatamente para minimizar esse seu estresse na hora de decidir, né? A gente não pode esquecer que no final há um processo de tomada de decisão. Alguém vai ter que apertar o botão lá no home broker para fazer a compra ou venda de um determinado ativo, tá? Então espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos, tá? E mais, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Abraço e te vejo na próxima.